A ideia da existência de um conhecimento oculto que supera todo o conhecimento que o homem pode alcançar pelos seus próprios esforços deve surgir e se fortalecer na mente das pessoas, a partir da percepção da insolubilidade de muitas questões e problemas com que elas se defrontam. Podemos nos iludir, pensando que o nosso conhecimento cresce e se desenvolve, de que sabemos e compreendemos mais do que sabíamos e compreendíamos antes. Mas às vezes podemos ser sinceros conosco e ver que, em relação aos problemas fundamentais da vida, estamos tão despreparados como um selvagem ou uma criança, embora tenhamos inventado muitas máquinas e instrumentos engenhosos que complicaram a nossa vida sem torná-la mais compreensível. Falando ainda com mais sinceridade a nós mesmos, podemos reconhecer que todos os nossos sistemas e teorias científicos e filosóficos são semelhantes a essas máquinas e instrumentos, pois só servem para tornar os problemas mais complicados sem nada a explicar. Entre os problemas insolúveis que cercam o homem, 2 ocupam uma posição especial: o problema do mundo invisível e o problema da morte. Em toda a história do pensamento humano, em todas as formas sem exceção que esse pensamento assumiu, as pessoas sempre dividiram o mundo em visível e invisível, e sempre compreenderam que o mundo visível, acessível à observação e estudo direto, representa algo muito pequeno, talvez até uma coisa inexistente em comparação com o enorme mundo invisível que existe. Tal afirmativa, isto é, que a divisão do mundo em visível e invisível existiu sempre e por toda parte, pode parecer à primeira vista estranha, mas na realidade, todos os esquemas gerais do mundo que existem, desde os mais primitivos até os mais sutis e elaborados, o dividem em visível e invisível, e nunca podem se eximir dessa divisão. Essa divisão do mundo em visível e invisível é o fundamento do pensamento humano sobre o mundo. Não importa como ele chame ou defina essa divisão. O fato dessa divisão se tornará evidente se tentarmos enumerar os vários sistemas de pensamento sobre o mundo. Antes de tudo, dividamos todos os sistemas de pensamento sobre o mundo em 3 categorias. 1. Sistemas religiosos. 2. Sistemas filosóficos. E 3. Sistemas científicos. Todos os sistemas religiosos, sem exceção, desde os elaborados teologicamente e que descem aos mínimos detalhes, como o cristianismo, o budismo, o judaísmo, até as religiões inteiramente degeneradas dos selvagens, que o conhecimento moderno vê como primitivas, invariavelmente dividem o mundo em visível e invisível. No cristianismo, Deus, os anjos, os demônios, as almas dos vivos e dos mortos, o céu ou o inferno. No paganismo, os deuses que personificam as forças da natureza, o trovão, o sol, o fogo, os espíritos das montanhas, florestas, lagos, os espíritos das águas, os espíritos domésticos. Tudo isso é o mundo invisível. Na filosofia, há o mundo dos acontecimentos e o mundo das causas, o mundo das coisas e o mundo das ideias, o mundo dos fenômenos e o mundo dos números. Na filosofia indiana, sobretudo, em certas escolas, o mundo visível ou fenomenal, isto é, Maya ou ilusão, que significa uma concepção errônea do mundo invisível, não existe em absoluto. Na ciência, o mundo invisível é o mundo das pequenas grandezas e, por estranho que pareça, também o mundo das quantidades. A visibilidade do mundo é determinada pela escala. O mundo invisível é, por um lado, o mundo dos micro-organismos, das células, do mundo microscópico e ultramicroscópico. Além disso,
há ainda o mundo das moléculas, dos átomos, dos elétrons, das vibrações. E por outro lado, o mundo das estrelas invisíveis, dos outros sistemas solares, dos universos desconhecidos. O microscópio expande os limites da nossa visão numa direção, o telescópio noutra. Mas ambos aumentam muito pouco a visibilidade em comparação com o que permanece invisível. A física e a química nos mostram a possibilidade de investigar os fenômenos em quantidades tão pequenas e em mundos tão distantes que nunca serão visíveis para nós, mas isso apenas fortalece a ideia da existência de um enorme mundo invisível em redor do nosso pequeno e visível mundo. A matemática vai ainda mais longe. Como já se indicou anteriormente, ela calcula relações entre as grandezas e relações entre as relações de tal ordem, como não temos nada semelhante no mundo que nos cerca. E somos obrigados a admitir que o mundo invisível difere do mundo visível, não apenas em tamanho, mas em algumas propriedades que não podemos nem definir nem compreender, e só nos mostram que as leis inferidas por nós para o mundo visível não podem ser aplicadas ao mundo invisível. Deste modo, os mundos invisíveis, o filosófico, o religioso e o científico, estão, afinal de contas, muito mais estreitamente relacionados uns com os outros do que pode parecer à primeira vista. E esses mundos invisíveis de diferentes categorias possuem propriedades idênticas comuns a todos eles. Essas propriedades são, em primeiro lugar, a incompreensibilidade por nós, isto é, a incompreensibilidade do ponto de vista comum, ou para os meios habituais de conhecimento, e, em segundo lugar, o fato de que eles contêm as causas dos fenômenos do mundo visível. Essa ideia de causas está sempre associada ao mundo invisível. No mundo invisível dos sistemas religiosos, forças invisíveis dirigem as pessoas e os fenômenos visíveis. No mundo científico invisível, as causas dos fenômenos visíveis sempre vêm do mundo invisível das pequenas quantidades e vibrações. Nos sistemas filosóficos, o fenômeno é apenas a nossa concepção do número, isto é, uma ilusão, cuja causa real permanece oculta e inacessível a nós. Isso mostra que, em todos os níveis do seu desenvolvimento, o homem sempre compreendeu que as causas dos fenômenos visíveis e observáveis estão situadas além da esfera de sua observação. Ele constatou que, entre os fenômenos observáveis, certos fatos podem ser considerados como causas de outros fatos, mas essas deduções eram insuficientes para explicar tudo que ocorria nele e à sua volta. Por isso, a fim de poder explicar as causas, era necessário que ele tivesse um mundo invisível constituído de espíritos, ideias ou vibrações. O outro problema que atraiu a atenção dos homens, devido à sua insolubilidade, e que, pela forma de sua solução aproximada, determinou a direção e o desenvolvimento do pensamento humano, foi o problema da morte, isto é, a explicação da morte, a ideia da vida futura, da alma imortal ou a ausência da alma imortal e assim sucessivamente. O homem jamais pôde se conformar com a ideia da morte como um desaparecimento. Muitíssimas coisas contrariam isso. Havia nele demasiados vestígios do morto, seu rosto, suas palavras, gestos, opiniões, promessas, ameaças, os sentimentos que eles despertaram, o medo, o ciúme, o desejo. Tudo isso continuava a viver nele, e o fato da sua morte era cada vez mais esquecido. Um homem viu em sonhos o seu amigo ou inimigo morto. Ele surgia exatamente como era antes, evidentemente estava vivendo em algum lugar.
e podia vir de algum lugar durante a noite. Dessa forma, era muito difícil acreditar na morte e o homem sempre necessitou de teorias para explicar a existência depois da morte. Por outro lado, ecos de ensinamentos esotéricos sobre a vida e a morte às vezes chegavam até o homem. Ele pode tomar conhecimento de que a vida terrena, visível e observável do homem é apenas uma pequena parte da vida que lhe pertence. E, naturalmente, o homem entendeu à sua própria maneira esses fragmentos que chegavam até ele, amoldou-os ao seu gosto e os adaptou ao seu próprio nível e compreensão, e construiu alguma teoria de existência futura semelhante à sua existência na Terra. A maioria dos ensinamentos religiosos sobre a vida futura liga essa vida à ideia de recompensa ou punição, às vezes de forma ostensiva, outras de forma velada. Céu e inferno, transmigração das almas, reencarnação, a roda das vidas. Todas essas teorias encerram a ideia de recompensa ou punição. Mas as teorias religiosas muitas vezes não satisfazem ao homem, e além das ideias ortodoxas reconhecidas sobre a vida depois da morte, existem geralmente outras, por assim dizer, ilegítimas. Ideias do mundo de além-túmulo ou do mundo espiritual, que dão margem a uma liberdade maior de imaginação. Nenhum ensinamento ou sistema religioso pode por si só satisfazer as pessoas. Há sempre algum outro sistema mais antigo de crença popular, subjacente nele ou oculto por trás dele. Por trás do cristianismo exterior ou do budismo aparente, permanecem os remanescentes de antigos credos pagãos. No cristianismo, os restos das crenças e costumes pagãos. No budismo, o culto do diabo, que às vezes deixam uma profunda marca na religião exterior. Nos modernos países protestantes, por exemplo, onde os remanescentes do antigo paganismo já estão inteiramente extintos, apareceram mascarados de um cristianismo lógico e moral. Sistemas de ideias primitivas do mundo do além-túmulo, tais como o espiritismo e ensinamentos análogos. E as teorias da existência após a morte estão sempre relacionadas com teorias do mundo invisível. As primeiras estão sempre baseadas nas últimas. Tudo isso tem relação com a religião e a pseudo-religião. Não existem teorias filosóficas sobre a existência após a morte. Todas as teorias sobre a vida após a morte podem ser chamadas religiosas ou, mais corretamente, pseudo-religiosas. Por isso é difícil considerar a filosofia como um todo. Tão diversos e contraditórios são os vários sistemas especulativos. Contudo, numa certa medida, é possível aceitar como um padrão de pensamento filosófico a concepção que pode admitir a irrealidade do mundo fenomenal e a irrealidade da existência humana no mundo das coisas e dos eventos. A irrealidade da existência separada do homem e a incompreensibilidade para nós das formas de existência real, embora essa concepção possa se basear em fundamentos muito diferentes, quer materialistas, quer idealistas, em ambos os casos, a questão da vida e da morte adquire um novo caráter. E não pode ser reduzida às categorias ingênuas do pensamento comum. Para tal concepção, não há nenhuma diferença especial entre a vida e a morte, porque, falando de forma estrita, para ela não há provas de uma existência separada de vidas independentes. Não há, nem pode haver, teorias científicas da vida depois da morte, porque não existem fatos que favoreçam a realidade dessa existência, ao passo que a ciência, com êxito ou não, quer tratar de fatos. No caso da morte, o ponto mais importante para a ciência é uma determinada mudança no estado do organismo, que para todas as funções vitais e a decomposição do corpo que ocorre em seguida. A ciência não vê no homem uma vida psíquica independente das funções vitais,
e todas as teorias sobre a vida depois da morte, do ponto de vista científico, são pura ficção. As modernas tentativas de investigação científica dos fenômenos espíritas e coisas semelhantes não levam a nada. Por quê? Aqui há um equívoco na própria colocação do problema. A despeito da diferença entre as várias teorias sobre a vida futura, todas têm um traço comum. Ou pintam a vida após a morte como semelhante à vida terrena, ou a negam totalmente. Não tentam, nem podem tentar conceber a vida depois da morte em formas ou categorias novas. E é justamente isso que torna todas as teorias correntes sobre a vida depois da morte insatisfatórias. O pensamento filosófico e o pensamento estritamente científico nos mostram a necessidade de reexaminar o problema de pontos de vista completamente novos. Umas poucas indicações vindas do ensino esotérico, parcialmente conhecidas por nós, indicam a mesma coisa. Já é evidente que, se o problema da morte e da vida após a morte pode ser abordado de certa maneira, essa abordagem deve ser feita de um ângulo integramente novo. Do mesmo modo, a questão do mundo invisível deve também ser abordada de um novo ângulo. Tudo o que sabemos, tudo o que pensamos até hoje, nos mostra a realidade e a importância vital desses problemas. Enquanto não tiver respondido, de uma forma ou outra, as questões sobre o mundo invisível e a vida depois da morte, o homem não poderá pensar em mais nada sem criar uma série completa de contradições. Ele deve construir para si mesmo algum tipo de explicação, certa ou errada, e deve basear o seu tratamento do problema da morte ou na ciência, ou na religião, ou na filosofia. Mas, para um homem que pensa, tanto a negação científica da possibilidade de vida após a morte, como a sua admissão pelas pseudo-religiões, pois só conhecemos pseudo-religiões, assim como as diferentes teorias espiritualistas, teosóficas e semelhantes, parecem com inteira justiça igualmente ingênuas. Nem mesmo a concepção filosófica abstrata satisfaz o homem. Está distante demais da vida, das sensações diretas e verdadeiras. Não podemos viver baseados nela, em relação aos fenômenos da vida e suas causas possíveis que ignoramos. A filosofia é muito parecida com a astronomia, na sua relação com as estrelas distantes. A astronomia calcula o movimento das estrelas que estão a distâncias espantosas de nós, mas todos os corpos celestes são semelhantes para ela. Nada mais são do que pontos móveis. Assim, a filosofia está afastada demais dos problemas concretos, como o problema da vida futura. A ciência não conhece o mundo do além-túmulo. A pseudo-religião cria outro mundo à imagem do mundo terreno. Essa incapacidade do homem diante dos problemas do mundo invisível e da morte torna-se evidente quando ele começa a perceber que o mundo é muito maior e mais complexo do que pensava até então, e que aquilo que pensávamos conhecer ocupa apenas um lugar muito insignificante no meio do que não conhecemos. A nossa concepção básica do mundo deve ser ampliada. Já sentimos e sabemos que não podemos confiar mais nos olhos com que vemos ou nas mãos com que tocamos. O mundo real nos escapa a cada tentativa que fazemos para nos certificar da sua existência. Temos necessidade de um método mais sutil, de meios mais eficazes. As ideias da quarta dimensão e do espaço multidimensional mostram um caminho através do qual podemos chegar à ampliação da nossa concepção do mundo. Na linguagem coloquial e na literatura, deparamos muitas vezes com a expressão quarta dimensão, mas é muito raro que alguém tenha uma ideia clara do que ela significa. Geralmente, usa-se a quarta dimensão
como sinônimo de misterioso, miraculoso, supranatural, incompreensível e incognoscível, como uma espécie de definição geral dos fenômenos do mundo suprafísico. Os espiritualistas e os ocultistas de várias escolas fazem uso frequente dessa expressão na sua literatura, atribuindo à esfera da quarta dimensão todos os fenômenos do mundo além ou do plano astral. Mas não explicam o que isso quer dizer, e a partir do que dizem, só se pode compreender que a propriedade fundamental que atribuem à quarta dimensão é a incognoscibilidade. A ligação da ideia da quarta dimensão com as teorias existentes sobre o mundo invisível ou o mundo do além é sem dúvida completamente fantástica, pois, como já se disse, todas as teorias religiosas, espiritistas, teosóficas e outras relativas ao mundo invisível fazem-nos, antes de tudo, semelhante ao mundo visível e, por conseguinte, ao mundo tridimensional. Por isso, a matemática, com toda razão, opõe-se à concepção estabelecida da quarta dimensão como algo pertencente ao outro mundo. A ideia mesma da quarta dimensão deve ter surgido em íntima relação com a matemática, ou melhor dizendo, em estreita ligação com a ideia da medição do mundo. Ela deve ter se originado na suposição de que, além das três dimensões conhecidas do espaço, comprimento, largura e altura, poderia existir também uma quarta dimensão inacessível à nossa percepção. Logicamente, a suposição da existência da quarta dimensão pode se basear na observação daquelas coisas e acontecimentos do mundo que nos cerca, para cuja medição o comprimento, a largura e a altura não são suficientes, e que escapam a todas as medidas, porque há coisas e eventos cuja existência não deixam qualquer dúvida e que não podem ser expressos em termos de medida. São, por exemplo, vários efeitos dos processos vitais e psíquicos, tais como todas as ideias, imagens mentais, memórias e sonhos. Se os considerarmos como existindo no sentido real e objetivo, podemos supor que tem alguma outra dimensão, além das que nos são acessível, isto é, alguma extensão imensurável para nós. Há tentativas de definição puramente matemática da quarta dimensão. Diz-se, por exemplo, em muitos problemas de matemática pura e aplicada, encontram-se fórmulas e expressões matemáticas que contêm 4 ou mais quantidades variáveis, cada uma das quais, independentemente das outras, pode ser positiva ou negativa, e estar entre positivo infinitamente e negativo infinitamente. E como toda fórmula matemática, toda equação pode ter uma expressão dimensional. Deduz-se disso uma ideia de espaço que tem 4 ou mais dimensões. O ponto fraco dessa definição é a proposição aceita como inquestionável de que toda fórmula ou equação matemática pode ter uma expressão dimensional. Na verdade, essa proposição é integralmente sem fundamento, e isso priva a definição de toda significação. Raciocinando por analogia com as dimensões existentes, devemos supor que, se a quarta dimensão existisse, isso significaria que lado a lado conosco existe outro espaço que não conhecemos, não vemos e ao qual não podemos passar. Seria então possível traçar uma linha de qualquer ponto do nosso espaço a esse domínio da quarta dimensão, numa direção desconhecida, para nós, e impossível não só de definir como de compreender. Se pudéssemos visualizar a direção dessa linha que sai do nosso espaço, então veríamos o domínio da quarta dimensão? Geometricamente, essa proposição tem o seguinte significado: podemos conceber simultaneamente 3 linhas perpendiculares e não paralelas entre si. Essas 3 linhas são utilizadas por nós para medir a totalidade do nosso espaço, que por essa razão é chamado tridimensional.
Se o domínio da quarta dimensão, que está fora do nosso espaço, existir, isso significará que, além das 3 perpendiculares que conhecemos e que determinam o comprimento, a largura e a altura dos sólidos, deverá também existir uma quarta perpendicular que determine alguma nova extensão que desconhecemos. Então, o espaço mensurável por essas 4 perpendiculares poderia ser chamado quadridimensional. Não podemos definir geometricamente ou conceber essa quarta perpendicular, e a quarta dimensão permanece ainda extremamente enigmática. Encontramos às vezes a opinião de que os matemáticos sabem algo a respeito da quarta dimensão que é inacessível ao comum dos mortais. Diz-se por vezes, e podemos até encontrar tais afirmações na literatura, que Lobachevsky descobriu a quarta dimensão. Durante os últimos 20 anos, a descoberta da quarta dimensão tem sido com frequência atribuída a Einstein ou Minkowski. Na realidade, as matemáticas podem dizer muito pouco a respeito da quarta dimensão. Não há nada na hipótese da quarta dimensão que a possa tornar inadmissível do ponto de vista matemático. Essa hipótese não contradiz nenhum dos axiomas aceitos e, devido a isso, não encontra particular oposição da parte da matemática. Os próprios matemáticos admitem a possibilidade de estabelecer a relação que possa existir entre o espaço quadridimensional e o tridimensional, isto é, certas propriedades da quarta dimensão. Mas todos eles fazem isso de uma forma muito geral e bastante indefinida. Não há, nas matemáticas, nenhuma definição exata da quarta dimensão.